Saúdo os amados alunos, estudantes do curso avançado de Teologia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer que estamos de volta para a nossa aula número 2 de Geografia Bíblica. Na aula 1, nós fizemos uma introdução, definimos o que é geografia, apresentamos também a importância da geografia bíblica e o conceito em si de geografia bíblica. Hoje, na aula 2, vamos falar sobre a cosmogonia hebraica, ou seja, a visão hebraica a respeito da origem do cosmos. Okay? Basicamente, esta é o assunto que vamos tratar hoje de forma específica. Ok? A nossa intenção em nos aprofundarmos no nosso estudo sobre geografia bíblica é o facto, nós sabemos que os eventos retratados na Bíblia, né, além de serem históricos, né, porque aconteceram num determinado tempo, também aconteceram em espaço geográfico. Né? Então, todos os relatos da Bíblia Sagrada, né, aconteceram num espaço, num território, né, ou em vários territórios, em vários lugares. E nesse slide nós temos aqui basicamente, né, os territórios que cobrem, né, ou os territórios onde os eventos bíblicos aconteceram. Nós temos aqui a parte norte de África, nós temos aqui o Médio Oriente, o Oriente, nós temos aqui a Europa, né, ocidental, que é banhado pelo mar Mediterrâneo. Né? É basicamente nesses territórios que os textos bíblicos foram escritos e os eventos narrados nas escrituras aconteceram. O conhecimento, né, geográfico destes territórios também ajuda-nos a compreendermos, né, os contextos dos textos sagrados. Isso, de alguma forma, contribui, né, auxilia-nos na compreensão, na interpretação, né, dos textos sagrados. Ok? Então, temos aqui né, os territórios todos, conforme já acabei de mencionar, onde os factos sucederam, mas com maior ênfase aqui no Médio Oriente. Né? Aqui no Médio Oriente, particularmente aqui na Judeia. Na Judeia, né? Pois né, é aqui na Judeia onde Jesus foi nascido. Né? É aqui nesse território, né, na Palestina, né, que agora é Judeia, pronto, né, onde a maior parte dos eventos das narrativas bíblicas sucederam. Né? É nesse todo território onde Abraão nasceu, peregrinou. É nesses territórios que a Bíblia relata dos grandes impérios da antiguidade que existiram, como a Babilônia, a Assíria, todos esses grandes impérios do passado, Síria, né, existiram, né, nesses territórios, e as disputas foram a conquista mesmo desses territórios, e que também engloba a Palestina, que é grande foco, né, da narrativa bíblica. Então, o conhecimento
geográficos, os irmãos podem já dar conta, vai contribuir muito na percepção até do texto sagrado. Por isso, peço então a vossa atenção, né, à nossa aula. Como já apresentamos no princípio, que na nossa aula número 2, nós vamos falar sobre a cosmogonia hebraica. O que é isso, então, cosmogonia? Vamos começar por definir, né? Não é bom nós falar usar um termo, falar de um termo, sem primeiro nós entendermos ou conhecermos o que esse termo significa, né? O termo cosmogonia é usado, né, em vários contextos, né? Por exemplo, é usado para se referir ao conjunto das teorias ou doutrinas ou princípios ou conhecimentos que se dedicam a explicar como o universo surgiu, né? Então, aqui a ideia na cosmogonia são ideias a respeito de como o nosso universo veio a existir, como é que o mundo veio a existir, como é que o universo, como é que as coisas todas em nossa volta vieram a existir. Então, o conjunto, né, as teorias, os princípios, as ideias a respeito da origem do nosso universo é chamado de cosmogonia, né? Na área da astronomia, né, o termo cosmogonia é usada para se referir à ciência que trata da formação dos objetos celestes, né? Aqui estamos referindo aos planetas, estrelas, sistemas estelares, etc., o sistema do Sol, e da origem das galáxias. Na astronomia, quando se fala de cosmogonia, está se referir, né, ao conjunto de, né, a ciência que propõe explicar a origem dos planetas. Ok? Agora, no ponto de vista etimológico, ou seja, se formos a definir a palavra cosmogonia, assim, né, de forma etimológica, né, ela, ela é de origem grega, né, vem da palavra cosmogonia, né, essa cosmogonia, né, no grego, ela significa origem do universo ou criação do mundo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre, né, a ideia. O nosso tema hoje é ideia hebraica a respeito da criação do universo ou da criação do mundo, né? Nós não vamos simplesmente nos cingir naquilo que é a ideia hebraica sobre a origem do mundo. Vamos começar por apresentar os pensamentos, né, as várias ideias que existem, né, de filósofos gregos, né, e outros sobre a origem do universo. Ou seja, como é que o universo veio a existir? Isso é uma grande questão. Vamos então ver teoria de vários pensadores e vamos terminar depois olhando naquilo que é a ideia hebraica, né? Que é basicamente a ideia que nós encontramos na Bíblia Sagrada, ok? Então, queridos irmãos, tendo dito isso, vamos então avançar. Nós sabemos que, ou pelo menos devemos saber, todo estudante deve saber, que a Bíblia Sagrada ela não é um livro científico. Ou seja, os autores da Bíblia não escreveram, né, os seus escritos para provarem teorias científicas. Okay? Não foi essa a intenção dos autores da Bíblia. Mas os autores da Bíblia, eles nos trazem, eles registraram aquilo que é a revelação divina. Ou seja, o ponto de vista dos autores sagrados é apresentar, né, fazer uma apresentação teológica, né, teológica, porque é a ideia a respeito de Deus, né, conforme inspirado por Deus. Aqui, né, o conceito de inspiração, ou seja, os autores da Bíblia foram guiados pelo Espírito de Deus. Okay? Então, eles resistam os assuntos com o objetivo de trazer instrução e entendimento àqueles que creem em Deus. Então, por isso é que a Bíblia não começa provando, por exemplo, a origem. Ela não começa a provar, por exemplo, né, teses científicas. Não. A Bíblia começa com uma declaração que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, uma declaração. Okay? A Bíblia não é um livro científico.
Entretanto, apesar da Bíblia não ser um livro científico, nós encontramos nas Escrituras, né, várias passagens bíblicas que emitem conceitos, né, sim, pronunciam alguns assuntos científicos. Né? Nós temos alguns versículos da Bíblia que, de facto, aludem a factos científicos. E o mais incrível, né, que parece é que, mesmo os autores da Bíblia não serem cientistas, fizeram declarações que, depois de vários milhares de anos, vários, né, a ciência veio confirmar que os autores da Bíblia tinham razão naquilo que eles disseram. Que me refiro, por exemplo, à forma da terra, que foi pronunciada pelo profeta Isaías. Me refiro, por exemplo, à ideia de que todos os rios, né, desaguam no oceano. Né? Quando Salomão disse essas palavras, a ciência naquela altura não tinha ferramentas, né, para, de facto, saber-se com precisão, né, esta teoria. Por isso é que nós cremos que esses autores eles falaram sobre influência, sobre inspiração divina. Eles falaram, né, pelo poder de Deus. Ok? Ok. Agora, também não devemos tapar o sol com a peneira, né? Que ao longo dos tempos, né, ao longo dos séculos da existência da Igreja, sabemos que a Igreja Católica ela apresentava-se como a Igreja legítima de Cristo, né, que ela se autoproclamava como a única intérprete legal da Bíblia, e ela fazia várias interpretações errôneas das Escrituras Sagradas, e com base nessas interpretações erradas das Escrituras, vários conceitos dogmáticos foram passados em nome da Bíblia, que na verdade não passava de má interpretação, né, da Igreja Católica a respeito dos textos sagrados. Isso levou, né, a Igreja Católica a perseguir muitos estudiosos, filósofos, né, que traziam conceitos que contrariavam com aqueles conceitos que a Igreja Católica, né, defendia. Né? E com base nesses erros que a Igreja Católica foi cometendo, então a sociedade, os filósofos, os estudiosos, taxavam a Bíblia como um livro caduco, um livro ultrapassado, um livro obsoleto, um livro que não devia ser levado a sério. Né? Isso por causa das interpretações que a Igreja Católica passava, né, ao mundo a respeito das Escrituras. Entretanto, né, quando estudamos as Escrituras de forma honesta, quando damos ouvido fielmente àquilo que as Escrituras Sagradas têm a nos comunicar, nós ficamos assustados, né, com o nível de coerência, o nível de, de, de exatidão, né, como as Escrituras apresentam vários fatos quando, né, relacionado a fatos científicos, ok? Vamos então seguir avante. Com isso, nós queremos dizer que o livro dos livros, que é a Bíblia, né, até hoje é um livro novo, é um livro atualizado, é atual. Até hoje, quando lemos as Escrituras, né, nos sentimos surpreendidos, aprendemos cada vez mais. Né? É um livro, até agora, contemporâneo. Né? E os seus conceitos são imbatíveis. A sua cosmogonia, ou seja, a visão que a Bíblia nos apresenta a respeito da origem do universo, é uma visão lógica e plausível, conforme vamos mostrar mais avante. Ok, vamos dar uma olhada então naquilo que é conhecido, né, na ciência como matéria original. Né? Se é uma ideia filosófica, né, que, que, que traz à tona, né, uma reflexão a respeito da origem do universo. Né? Como é que o universo veio a existir? Isso é uma questão, né, crucial, né, uma questão crucial. Por exemplo, os darwinistas, né, os que defendem
a teoria da evolução, né, inventada por Darwin. Eles defendiam que, ou defendem que a Terra surgiu de uma explosão, de uma pedra que estava no vácuo. Aquela pedra, ao explodir, então surgiu o nosso universo. Ou seja, nesse ponto de vista, a matéria original né, é essa pedra aí que estava no vácuo e que explodiu. Né? Então, essa é a ideia de matéria original. Estamos a nos referir, né, àquela matéria que trouxe o universo a existir. Ok? A questão é, existiu realmente o que os gregos denominaram de matéria original? Existiu realmente a matéria que trouxe o universo a existir? Caso tenha existido, né? A segunda pergunta é como podemos identificar essa matéria original? Né? Como a Bíblia se posiciona a esse respeito? Né? Vamos então começar dando uma olhada como os gregos, né? Como os gregos encaravam essa questão a respeito da matéria original, ou seja, sobre a origem do universo. Né? Como é que os gregos explicavam a origem do universo? Vamos começar aqui com o filósofo Anaximandro, né? Que pertencia à escola jônica. Né? Esse filósofo ele defendia, né, que o mundo teve origem a partir de uma substância indefinida, né, que ele chama de apeiron, né, ou seja, uma substância sem fim. Segundo ele, existia uma substância infinita, uma substância sem fim. Essa substância infinita é que causou a existência do universo. Né? Pronto, se perguntássemos a ele qual então seria a origem dessa substância infinita, ou seja, onde é que essa substância infinita saiu, derivou, não sei se Anaximandro conseguiria nos responder. Entretanto, ele chegou só até aí, né? O ponto dele de vista é que existia ou existiu uma substância infinita e essa substância infinita é que causou a existência do mundo. Não temos muito mais fundamento quanto a isso, né? Outro filósofo, né, também que teceu a sua opinião a respeito da origem do universo é o filósofo grego Tales de Mileto, né? Ele ele defendia que a água, nesse caso, é o elemento, né, que originou todas as coisas. Ou seja, no ponto dele de vista, o universo veio a existir por causa da água. Quer dizer que para ele a água é a substância ou a matéria original. Né? Pronto. Ele, nesse Tales de Mileto, né, ele derivou a sua posição, né, dos pontos de vista de Aristóteles. Né? Outro pensador grego que também passou a sua ideia, né, com o seu ponto de vista com respeito como é que o nosso universo, ou de onde é que surgiu o nosso universo, é Anaximenes, né, também de Mileto. Ele afirmava que a substância original, ou a matéria original, era o ar. Segundo ele, o ar é o princípio de tudo. Tudo existe a partir do ar. Ele defendia que até o fogo, né, também depende do ar, né, da sua existência. Se perguntássemos, desse para perguntar a Anaximenes de Mileto, e o ar então veio da onde? Né? Não sei qual seria a resposta dele. Né? Se ele diz que o universo veio do ar, e a pergunta seria: e o ar veio da onde? Né? Seria também interessante ouvirmos o ponto de vista dele. Entretanto, estamos a ver que mesmo assim, mesmo com essas ideias, esses pontos de vista desses gregos, não conseguem explicar satisfatoriamente como surgiu o universo, como surgiu todas as coisas em nossa volta. Né? Não consegue explicar. Vamos continuar. Temos ainda o, o filósofo Heráclito, né? Esse estudioso acreditava que, que todas as coisas estavam constantemente a
a devenir ou a evoluir, né? Ele dizia que tudo corre, tudo flui. Isso é que ele ensinava. Tudo corre, tudo flui. Mas se tudo corre, tudo flui. A questão é de onde é que tudo isso que corre, flui, surgiu. Também o ponto de vista dele não responde esta questão satisfatoriamente. Temos um outro estudioso que era chamado de Empedocles, né? Empedocles acreditava que ele acreditava que existiam, são quatro, né? São quatro os elementos originais, ou seja, os elementos que trouxeram o universo a existir. No ponto de vista dele, o universo veio a existir por causa do ar, da água, da terra e do fogo, né? Segundo ele, esses quatro elementos é que foram responsáveis em fazer surgir o nosso universo. Se perguntássemos a ele, né, mas então essa água, o ar, a água, a terra e o fogo, de onde derivavam, de onde vieram, como é que vieram a existir, também não temos resposta. Okay? Temos ainda a ideia do filósofo também grego Anaxágoras, né? Que ele acreditava que o universo é formado por partículas diminutas, né? Para ele, várias partículas diminutas é que formavam o universo. Mas então, se essas partículas diminutas eram o que é e qual era a origem dessas partículas diminutas, também não nos clarificou, também não nos explicou, ou seja, nos deixando também ainda assim em dúvida, né? Não é uma explicação, né, que convence-nos, né, que deixa-nos tranquilo quanto à origem do nosso universo. Temos também o ponto de vista de Leucipo, né, que representava a escola atomística, né, que esse, esses pensadores acreditavam, né, ensinavam que todas as coisas, inclusive a alma, né, composta por corpúsculos invisíveis a olhos num. Esses corpúsculos são conhecidos como átomos. Para ele, o universo veio a existir dos átomos. Né? Se ele perguntasse, e os átomos então vieram a existir de onde? Né? Também não temos respostas, ok? Então, todos esses pontos de vista que nós apresentamos aí são insatisfatórios, né? Não convencem, não conseguem nos explicar satisfatoriamente como é que o nosso universo veio a existir. Agora eu vou apresentar alguns filósofos, né, que aproximaram, né, tentaram aproximar o seu ponto de vista, né, a ideia criacionista da Bíblia. Ou seja, trazeram, né, o ponto de vista deles é um ponto de vista semelhante com aquilo que nós temos na Bíblia Sagrada. Né? Vou começar apresentando o grande, o famoso cientista, né, Pitágoras de Samos, né, que é um grande matemático, todos nós conhecemos o senhor Pitágoras. Né? Este intelectual, ele acreditava que Deus, né, ele apontava para Deus como a cirande unidade e o número perfeito. Para ele, Deus é o número perfeito. E ele dizia que dele, nesse caso de Deus, a luz nasceram os mundos e o homem. Ou seja, para Pitágoras, o nosso universo vieram a existir por causa de Deus. Ou seja, foi Deus quem trouxe o universo a existir. Este é o ponto de vista de Pitágoras. Outro ponto de vista que também assemelha-se, né, com o que nós temos na Bíblia Sagrada, encontramos também no filósofo Xenófanes, né? Xenófanes, ok?
que ele não hesitava, né? Mesmo sendo grego, ele desprezava, né, o politeísmo grego, e ele era monoteísta, e este estudioso acreditava que o universo é obra de Deus, é obra do único Deus. Ele defendia que o universo só existe porque o único Deus verdadeiro fez o universo existir. Exatamente isso que nós temos nas Sagradas Escrituras. Então, tendo apresentado esses sábios, né, que, usando o seu raciocínio, defenderam a ideia de que o universo, o nosso cosmo, é obra das mãos de Deus, vamos agora então apresentar o que a Bíblia Sagrada tem a nos apresentar a respeito da, né, da origem do universo, né, que é basicamente a posição hebraica, né, dos hebreus, que é a posição bíblica. Né? Primeiramente, nós lemos no texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 23, né, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a Bíblia está nos ensinando de forma categórica que o universo é obra de Deus. Né? Claro. E também tá nos informar que Deus trouxe o universo a existir, né, por meio da sua palavra. Deus falou e as coisas surgiram. Ok? Esse é o primeiro ponto que nós devemos guardar na nossa cabeça, que, do ponto de vista da Bíblia, o nosso universo é obra das mãos de Deus. Deus criou o universo com a sua palavra. O segundo ponto que devemos tomar nota é que pela fé, apenas pela fé, né, alguém ousaria dizer, né, fazer tal afirmação, né? Nós, claro que por causa das nossas limitações, né, como seres humanos, é impossível nós conseguirmos compreender, né, como Deus criou o cosmos do nada. Como é que Deus do nada criou o universo, criou o mundo, criou tudo que nos rodeia, do nada, né? Explicação para não temos para dar, não temos como explicar, não temos assim uma explicação científica, uma explicação lógica, não temos. O que nós temos é que pela fé, nós cremos pela fé que o universo é obra das mãos de Deus. Agora, se como é que Deus fez, como é que foi possível do nada Deus trazer o universo a existir? A nossa resposta é nós não sabemos. E nós cremos isso pela fé. Né? Os escritores sagrados descartam radicalmente a existência de uma matéria original. Ou seja, no ponto de vista dos autores da Bíblia, não existe matéria original. Nenhuma matéria trouxe o universo a existir. Não. Em vez de matéria original, o que existe é um Deus. Existe Deus, que é o Elohim, né? A fonte primária de toda a existência que não teve fonte. A causa não causada. Para nós, este é que é o responsável pela existência de todas as coisas. Né? Ele, não existe aqui uma matéria original. Entretanto, nós não temos uma explicação plausível, né, e convincente. Não temos como. Não temos como, por isso aqui a nossa posição é pela fé. Pela fé, cremos que o universo é obra das mãos de Deus. Temos aqui um outro exemplo, né, a respeito dessa ideia, né, desse posicionamento bíblico de Deus. Nós encontramos no discurso do apóstolo Paulo, né, no Areópago, né, quando ele estava a debater com os filósofos epicureus e estoicos, né, Paulo dizia: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, né, aqui tá, vamos me referir aqui ao texto de Atos, capítulo 17, versículo 24. Paulo deixa claro que Deus é o responsável pela existência de todo o mundo, né? Então, ele depois Paulo asseverou, homem de fé, né? Assevera aos exigentes helenos, né, que são os filósofos gregos, eles que
do nada, né? Do nada, né? Quer dizer que do nada o Todo-Poderoso fez existir o universo. Do nada. Mas então como é que do nada ele fez existir? Como é que explicamos? Como é que se explica isso? Não temos explicação. O máximo que podemos dizer é que Deus disse que as coisas surgiram pelo seu poder. Né? Então, só para entender aqui, né, os gregos durante séculos, né, receberam de seus filósofos, seus sábios, né, muitos pontos de vista absurdos sobre a origem do universo, e Paulo lhes traz na cara um conceito muito simples. Né? O conceito de Paulo é simples. Deus, o Todo-Poderoso, é o responsável pela existência do universo. Né? Uma posição clara, direita. Né? Direita. Deus é o responsável do universo. Deus é o criador do universo. Né? O Todo-Poderoso. Né? E para nós não nos é difícil, né, entender e acreditar que um ser que é todo-poderoso, né, com seu poder, traga o universo a existir. Né? Tinha que ser mesmo alguém com muito poder para trazer o universo tão complexo, governado por misteriosos princípios, misteriosas leis. Né? Tinha que ser alguém, né, de facto, um ser extremamente poderoso. Ok? Então, é basicamente isso que nós tínhamos a apresentar com respeito aos princípios, às ideias sobre a origem do universo. De todos os pontos de vista que nos apresentamos, o ponto essencial é o ponto de vista bíblico de que o universo é obra das mãos de Deus. Okay? Vamos parar por aqui, por enquanto. Vamos dar um ponto e vírgula e prometemos voltar, né, na próxima aula. Graça e paz.